Ao mesmo tempo que iremos aprofundar a escola de Melquisedeque, o trabalho da humanidade ligado ao quarto raio e o tarô, iremos começar a levantar o véu sobre aquilo que se chama a tarefa de Portugal. O que nós sabemos é que o Logos opera assim. Ele leva a humanidade a um extremo e depois tenta mostrar um terceiro atrator, um terceiro caminho. Olá a todos. É óbvio que coletivamente, como uma espécie e como uma experiência da consciência, como laboratório coletivo de consciência, nós chegamos a um cruzamento de várias crises, o que nos permite falar de uma metacrise, de uma crise por detrás de todas estas crises descritíveis. Há algo indescritível, há uma metacrise e depois existem todas estas crises que nós conseguimos observar. Estas crises são ramificações de uma crise fundamental. Nenhuma destas crises pode ser resolvida por um governo. Nenhuma destas crises pode ser resolvida por uma versão política da realidade. Estas crises são maiores do que a nossa capacidade de concepção política. Estas crises são maiores do que a nossa capacidade de formular soluções com base em ideologias. Então, nós estamos nesta bifurcação. Um governo mundial ou uma fragmentação em que cada país dita a sua narrativa, a sua versão dos acontecimentos e a sua argumentação. Mas há muito tempo que eu venho falando de atratores como forças no logos, que o logos entendido como o campo totalizante da evolução do nosso planeta, o logos planetário. Forças atratoras que tão depressa nos instruem numa direção ou noutra. O logos contém a soma de todas as grandes ideias possíveis, porque o que quer que o logos seja é o habitat das meta-ideias. Das ideias que são ancestrais às ideias, que são ancestrais às ideias que nós usamos para fazer política, filosofia, etc. Há raízes das ideias. E essas raízes estão no logos. E a mim parece-me que se estamos perante uma metacrise, quer dizer, uma crise das crises, então precisamos de ir ao encontro das meta-ideias. Meta-ideias para meta-crises. Então, existe um terceiro atrator. E o que nós sabemos é que o Logos opera assim. Ele leva a humanidade a um extremo e depois tenta mostrar um terceiro atrator, um terceiro caminho. O trabalho que nós vamos fazer neste ciclo é um estudo do tarô a um nível bastante profundo. Isso significa que inclui questões globais, como as que eu estive a descrever, inclui questões filosóficas e iniciáticas e questões individuais e psicológicas. São todos estes níveis que irão ser entrelaçados neste ciclo. É um trabalho
sobre o mistério, ou os mistérios do quarto raio, do raio da harmonia através do conflito. E onde esse quarto raio vibrou com mais intensidade foi no Antigo Egito. Na fundação da escola de Ra e posteriormente na sua formalização sob a forma de uma instituição incrivelmente avançada e muito misteriosa que é a escola de Luxor. Então, este trabalho é ao mesmo tempo um estudo do tarot para os níveis pessoais e psicológicos de todos nós, mas ao mesmo tempo é uma abertura da consciência para a compreensão de como podemos chegar ao equilíbrio e à síntese entre estes dois atratores. O ciclo Luxor é uma formação integral nas 21 estações da consciência, tal como descritas no Egito, há 5.000 anos atrás. Mas é também o desenvolvimento da capacidade em nós de encontrar a harmonia além do conflito. A escola de Luxor era uma escola de quarto raio, de harmonia através do conflito. E estes polos que eu descrevi, um polo global e multipolos nacionais, passam-se dentro de nós. Nós temos este problema dentro de nós para resolver. Não é apenas um problema histórico e não é apenas um problema objetivo, também é um problema subjetivo. E o que o trabalho que nós vamos fazer com esta análise e aprofundamento do tarot é a possibilidade de usar um dos mais antigos sistemas da humanidade para encontrar dentro de nós soluções não só para a metacrise objetiva no mundo e na história, mas para a metacrise de cada um de nós, na medida em que neste momento a maior parte das pessoas estão a viver várias crises simultaneamente, tal como o planeta. Neste ciclo nós vamos entrar no mundo espiritual da ordem de Melquisedeque, das ordens celestes que ancoram o conhecimento na Terra, das ordens superiores que ancoram o caminho na Terra. E num certo sentido, o trabalho deste ciclo é um tríptico. Primeiro iremos compreender o que são estas grandes escolas de quarto raio e qual é a relação da humanidade com a ordem de Melquisedeque, com o Logos planetário, com a evolução cósmica. E só depois de compreendermos o lado esotérico profundo da escola de Luxor é que iremos entrar no estudo do tarot propriamente dito, no estudo das 21 estações da consciência propriamente ditas. O que é interessante é que, ao mesmo tempo que iremos aprofundar a escola de Melquisedeque, o trabalho da humanidade ligado ao quarto raio e o tarot, iremos começar, eu creio, não depende inteiramente de mim, iremos começar a levantar o véu sobre aquilo que se chama a tarefa de Portugal. Então temos aqui um tríptico. Temos a ordem de Melquisedeque, a escola de Luxor e a escola, que é uma escola de ressurreição, e iremos ver profundamente o que é que isso significa. Depois temos as 21 estações de consciência, que são, afinal, a relação entre o microcosmos e o macrocósmicos, entre o micrologos, que é a nossa consciência propulsionada por uma mónada, e o logos planetário, segunda parte. E a terceira parte é o início do desvelar do que se pode chamar a tarefa de Portugal. Eu penso que vamos conseguir falar nisso sem repetir lugares comuns do esoterismo, como o Quinto Império
e o império do Espírito Santo, etc. Eu acredito que vamos poder falar nisso com uma linguagem sincronizada com as nossas angústias, a nossa consciência e, e a capacidade crítica e espiritual do homem contemporâneo. Espera-se. Estão convidados a se inscrever e a consultar o caderno de apresentação deste ciclo, e eu acredito que ele terá. Ele funcionará, como se disse no início, nos 3 níveis. Macrocósmico, o que é que está a acontecer na história neste momento. Microcósmico, a evolução individual, o processo iniciático de cada indivíduo. E em nível psicológico, ao nível do equilíbrio da personalidade. Tudo isso está incluído no aprofundamento do tarot. Mas não se trata do tarot enquanto algo que as pessoas julgam que conhecem. Trata-se do tarot como o roteiro iniciático de uma das mais antigas ordens espirituais do planeta, tal como ela se exprime no Antigo Egito. Vai haver muito da conexão entre a consciência de cada um e estas portas que conduzem às iniciações. Obrigado.